Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Ciência Mais. Hoje, vamos explorar um fenômeno celestial intrigante e poderoso que pode afetar nossa tecnologia e até mesmo nossa vida cotidiana aqui na Terra. Estamos falando das tempestades solares. Junte-se a nós nesta jornada fascinante através do espaço, enquanto desvendamos os segredos das erupções solares, seus impactos na nossa magnetosfera e como as tempestades solares podem causar auroras deslumbrantes, e às vezes, desafios significativos para as comunicações e nossos sistemas de energia. Canal Ciência Mais. Um canal de Bruno Farias da Silva. O Sol é uma gigantesca bola de plasma que fornece luz e calor à Terra, e o plasma é um dos 4 estados fundamentais da matéria, juntamente com sólidos, líquidos e gases. No entanto, é o estado da matéria menos compreendido e mais misterioso de todos. O que o torna tão especial é que ele é composto por partículas carregadas, como elétrons e íons, que se movem livremente, e ele está muito mais presente em nosso universo do que você pode imaginar. Além dele ser encontrado nas estrelas, ele também é encontrado em raios, que nada mais são que descargas elétricas em plasma, além de lâmpadas fluorescentes e telas de plasma, onde elétrons excitados emitem luz. O plasma é um excelente condutor de eletricidade devido às partículas carregadas que o compõem, e o Sol não é apenas uma fonte de luz. Ele é uma estrela ativa, com um ciclo de atividades que afeta todo o nosso sistema solar, justamente por conta dele ser formado por plasma, sendo ele capaz de produzir tempestades solares de diferentes tipos, que podem emanar através da heliosfera, afetando todo o sistema solar, incluindo o nosso planeta Terra. No sistema solar, o Sol pode produzir intensas tempestades de partículas geomagnéticas e energéticas capazes de causar graves danos à nossa tecnologia. Esses danos podem resultar em cortes de energia em grande escala, interrupções ou apagões de comunicações de rádio, incluindo GPS, danos ou destruição de cabos de comunicações submarinos, e desativação temporária ou permanente de satélites e outros componentes eletrônicos. Tempestades solares intensas também podem ser perigosas para a aviação em altas latitudes e altitudes, e para voos espaciais tripulados. Mas como essas tempestades solares acontecem? Elas são eventos altamente complexos que envolvem a liberação súbita de energia e partículas altamente carregadas na direção do espaço. Sendo o Sol uma estrela extremamente ativa, ele não é uma esfera estática de gás quente, mas sim uma estrela dinâmica, onde ocorrem uma série de processos magnéticos e termonucleares. O Sol possui um campo magnético bastante complexo, gerado pelo movimento do plasma em seu núcleo. A dinâmica das correntes de convecção no núcleo solar desempenha um papel importante na geração do campo magnético de nossa estrela. Sendo o Sol uma esfera de hidrogênio e hélio em fusão nuclear, a interação desses elementos carregados eletricamente dentro da estrela cria um dínamo magnético que é responsável por gerar e sustentar o campo magnético solar, que pode ser descrito como um dipolo magnético, com um polo norte e um polo sul, mas também possui múltiplos componentes menores de polaridade magnética, que estão sujeitos a mudanças ao longo do tempo. Em outras palavras, a superfície do Sol é constituída por inúmeros mini-campos magnéticos, que se destacam por formarem arcos coronais. Esse campo magnético solar é gerado por processos de convecção a partir do núcleo do Sol, onde o plasma se move devido a diferenças de temperatura e densidade entre as camadas internas de nossa estrela. Como veremos, esse campo magnético é fundamental para a formação das tempestades solares, mas antes, precisamos entender o que são as manchas solares. As manchas solares podem variar em tamanho, desde pequenas manchas até grandes grupos de manchas. Elas aparecem mais escuras do que as áreas circundantes devido à sua temperatura mais baixa. A temperatura nessas regiões pode ser de até 1500 a 2500 graus Celsius mais baixa do que as demais áreas da superfície solar. Algumas manchas podem ser maiores do que a Terra,
com diâmetros variando de 16 km a 160 mil km, e são áreas onde o campo magnético do Sol é particularmente muito intenso, onde as concentrações de fluxos magnéticos inibem a convecção, e como resultado, o fluxo de energia do interior do Sol diminui, e com ele, a temperatura da superfície, fazendo com que a área superficial por onde passa o campo magnético pareça escura contra o fundo brilhante da superfície solar. Elas são formações temporárias, podendo durar de alguns dias a alguns meses, sendo, portanto, áreas muito estáveis. O campo magnético que as origina forma arcos coronais na superfície do Sol que estão em um processo contínuo de contorção e torção. À medida que os campos magnéticos se torcem e se distorcem, eles podem entrar em colapso e se recombinar, e quando a energia magnética ali presente nesse bolsão se acumula a um ponto de insustentabilidade, ele se rompe, fazendo nascer o que chamamos de tempestades solares, que nada mais são que explosões de radiação e partículas altamente energéticas que são ejetadas da superfície do Sol. Existem dois tipos principais de tempestades solares: as erupções solares e as ejeções de massa coronal. As erupções solares são explosões de radiação e luz visível, geradas por explosões de energia magnética, que frequentemente começam com erupções solares, como as manchas solares que aqui vimos anteriormente, e também são conhecidas como flares solares. Erupções solares de classe X são as erupções solares mais poderosas e intensas. Elas liberam uma grande quantidade de energia na forma de raios X de alta energia, e podem ter um impacto significativo na Terra, afetando a atmosfera superior e as comunicações por rádio, sendo elas classificadas em uma escala de intensidade de 1 a 9, com X9 sendo a mais forte. As erupções solares de classe M e de classe C são menos intensas do que as de classe X, mas ainda podem liberar uma quantidade considerável de energia na forma de radiação eletromagnética, sendo elas, portanto, moderadamente fortes, enquanto as de classe C são as menos intensas. As ejeções de massa coronal, conhecidas abreviadamente por CME, do inglês Coronal Mass Ejections, são enormes quantidades de partículas carregadas que são ejetadas da coroa solar, a camada mais externa da atmosfera do Sol. Elas são uma enorme explosão de plasma solar, como violentas explosões de matéria ejetada pelo Sol para o espaço, onde bilhões de toneladas de plasma solar, composto principalmente por prótons e elétrons carregados com o campo magnético solar, são lançados no espaço a altas velocidades, às vezes ultrapassando milhares de quilômetros por segundo. As CMEs são classificadas em diferentes categorias, dependendo de sua intensidade e direção, e isso inclui CMEs parciais, quando apenas uma parte da ejeção é observada, CMEs frontais, quando a ejeção é direcionada diretamente para a Terra, e CMEs halo, quando a ejeção é observada em todas as direções. Tanto as tempestades de erupção solar, e especialmente as CMEs, são potencialmente perigosas para a Terra, e essas mudanças no campo magnético solar podem afetar o nosso planeta. Erupções solares e ejeções de massa coronal podem lançar partículas carregadas em nossa direção, perturbando nosso próprio campo magnético e causando tempestades geomagnéticas. O campo magnético da Terra é uma barreira protetora contra a radiação solar e as partículas carregadas das tempestades solares. O nosso campo magnético desempenha um papel crucial na proteção do nosso planeta contra os efeitos prejudiciais das erupções solares e das ejeções de massa coronal provenientes do Sol. Esse campo magnético de nosso planeta forma uma região chamada de magnetosfera, uma espécie de bolha magnética que envolve a Terra e é criada pelo núcleo de ferro líquido do nosso planeta em movimento. Quando ocorrem erupções solares e CMEs, que como já vimos liberam partículas carregadas como prótons e elétrons, se a Terra estiver no caminho dessas partículas, quando elas atingem a magnetosfera da Terra, o campo magnético age como uma barreira protetora. Nosso campo magnético é polarizado, o que significa que tem um polo norte e um polo sul magnéticos. As partículas carregadas que são lançadas pelo Sol são carregadas eletricamente, e portanto, são afetadas pelo campo magnético. Elas são direcionadas ao longo das linhas do campo magnético da Terra, e na maioria das vezes, são desviadas para longe do planeta.
Quando uma CME é direcionada em direção à Terra e interage com a magnetosfera do nosso planeta, ela pode causar uma série de efeitos, incluindo a criação de auroras. Quando algumas das partículas carregadas desviadas interagem com a atmosfera da Terra, especialmente nas regiões polares, elas causam a criação de auroras, como as auroras boreais no hemisfério norte e as auroras austrais no hemisfério sul. Essas exibições coloridas de luz são um resultado direto da interação entre as partículas carregadas e as moléculas na atmosfera. Voar em meio a uma tempestade solar ou no meio de auroras pode ser uma experiência fascinante, mas também potencialmente perigosa e desafiadora para a aviação. As tempestades solares podem afetar as comunicações de rádio de alta frequência e sistemas de navegação por satélite, como o GPS. Isso pode causar interferências nas comunicações entre a aeronave e os controladores de tráfego aéreo, bem como impactar a precisão da navegação. As companhias aéreas e os pilotos são geralmente informados sobre a ocorrência de tempestades solares, permitindo que eles tomem medidas de precaução. Isso pode incluir o ajuste de rotas de voo para evitar áreas de maior risco de interferência, ou até mesmo a alteração dos planos de voo. Embora as auroras sejam espetaculares de se ver, elas podem ter um impacto na visibilidade noturna, o que requer que os pilotos estejam atentos aos instrumentos de voo e navegação. A luz intensa das auroras pode ofuscar a visão noturna, tornando mais difícil a observação de outros tráfegos aéreos e marcos visuais. Embora o campo magnético da Terra seja altamente eficaz na proteção contra a maioria das partículas carregadas provenientes do Sol, as erupções solares mais intensas e CMEs muito poderosas ainda podem ter impactos na magnetosfera e na tecnologia na Terra. Esses eventos podem causar perturbações nas redes de comunicação, sistemas de navegação por satélite, nos satélites meteorológicos e na rede elétrica. Essas partículas carregadas podem afetar as redes elétricas na superfície terrestre, causando apagões, deixando áreas inteiras sem eletricidade, causando blackouts de longa duração e danos significativos à infraestrutura elétrica. Além disso, astronautas em órbita, particularmente na Estação Espacial Internacional ISS, estão expostos a doses mais altas de radiação durante tempestades solares, colocando suas saúdes em risco. Se uma CME se direcionar para a Terra, ela pode levar entre 2 e 3 dias para nos alcançar, viajando a velocidades de até 3 milhões de quilômetros por hora. Agências espaciais como a NASA e a ESO monitoram constantemente o Sol para detectar atividades que possam resultar em tempestades solares. Satélites especializados, como o Observatório Solar Aerosférico, chamado de SOHO, e o Observatório de Dinâmica Solar, SDO, fornecem dados valiosos para entender e prever a atividade solar. Isso permite nos alertar antecipadamente sobre possíveis impactos e tomarmos medidas para minimizá-los. A maior perturbação geomagnética registrada, resultante presumivelmente de uma CME, coincidiu com a primeira explosão solar observada em 1º de setembro de 1859, e é conhecida como Evento Carrington. Ela ocasionou fortes exibições aurorais que foram relatadas globalmente, e causou faíscas e até incêndios em múltiplas estações telegráficas, o que de mais moderno tecnologicamente se tinha na época. A explosão solar muito brilhante observada em 1º de setembro de 1859 por astrônomos britânicos, viajou do Sol à Terra em 17,6 horas, percorrendo a distância de 150 milhões de quilômetros que separam a Terra do Sol. Auroras foram vistas em todo o mundo, nos hemisférios norte e sul. A aurora sobre as montanhas rochosas nos Estados Unidos era tão brilhante que o brilho acordou os garimpeiros, que começaram a preparar o café da manhã porque pensaram que já havia amanhecido. As pessoas no nordeste dos Estados Unidos podiam ler um jornal à luz da aurora. As auroras foram visíveis desde os polos até áreas de baixa latitude, como o centro-sul do México, Cuba, Havaí, Austrália, sul do Japão e China, e mesmo em latitudes mais baixas muito próximas do Equador, como na Colômbia. Por causa da corrente induzida geomagneticamente do campo eletromagnético, os sistemas telegráficos em toda a Europa e América do Norte falharam,
em alguns casos causando choques elétricos aos seus operadores, e postes telegráficos lançaram faíscas. Se essa mesma tempestade solar de 1859 atingisse a Terra na atualidade, os prejuízos, só nos Estados Unidos, seriam da ordem de 600 bilhões de dólares. No geral, tempestades menos severas ocorreram em 1921, quando foi relatada uma perturbação generalizada de rádio, e em 1989, no Canadá, quando houve cortes de energia em grandes áreas de Quebec. Em 23 de julho de 2012, uma supertempestade solar também foi observada, mas ela não nos atingiu, porém passou muito próxima a nós. Outras pesquisas procuraram assinaturas de grandes explosões solares e CMEs, no carbono 14 presente em anéis de árvores, no berílio 10, e entre outros isótopos em núcleos de gelo. A assinatura de uma grande tempestade solar foi encontrada com uma ocorrência entre os anos de 774 e 775, bem como entre os anos 993 e 994. Os níveis de carbono 14 armazenados em 775 sugerem um evento 10 ou mais vezes maior que o grande evento de 1859. Um outro evento no ano 7176 a.C. pode ter excedido até mesmo o evento do ano 775. Atualmente, sabemos que esses eventos são cíclicos. O ciclo magnético solar acontece aproximadamente a cada 11 anos, em que o campo magnético do Sol se inverte, ou seja, o polo norte magnético se torna o polo sul e vice-versa. Durante esse período, a atividade magnética do Sol varia, atingindo picos de atividade durante o chamado máximo solar, e diminuindo durante o mínimo solar. Durante o máximo solar, ocorrem mais erupções solares e tempestades solares devido à complexidade do campo magnético. Durante o máximo solar, o número de manchas solares é maior, e durante o mínimo solar, o número de manchas solares é menor. Durante a fase máxima, as explosões solares, ou erupções solares, são mais comuns. Em outras palavras, a cada 22 anos em média, o Sol atinge seu ponto de maior atividade magnética, ficando mais exposto às erupções solares e às CMEs, como podemos ver nessa montagem fotográfica, demonstrando a variação na atividade solar durante um ciclo solar, desde 1991 até 2001. O próximo pico de atividades magnéticas do Sol ocorrerá entre os anos de 2024 e 2026, onde o Sol deverá aumentar significativamente a frequência dessas explosões solares e ejeções de massa coronal. Ficamos por aqui, e agora deixo na tela um card recomendando outro vídeo aqui no canal que tenho certeza que você irá gostar muito. Trata-se de um vídeo onde eu falo sobre a batalha filosófica e científica entre o sistema heliocêntrico e o primitivo sistema geocêntrico. Obrigado por ter assistido esse vídeo e pelo like se você gostou desse conteúdo.